Boa tarde, bem-vindos ao primeiro webseminário. Bem-vindos ao primeiro webseminário de 2013 da Campelo. Meu nome é Fernanda Freire, assessora de comunicação e marketing da empresa. Hoje o nosso consultor de inovação e tecnologia, Marcos Melo, abordará o tema gestão do conhecimento e os motivos dessa disciplina ter se transformado em uma vertente tão importante para a alta performance das organizações. Durante a palestra, vocês poderão fazer perguntas pelo chat e no final da apresentação responderemos todas. Ressalto que todos os nossos webseminários são gravados e disponibilizados em até 48 horas no site campelo.com.br. Não deixe também de acessar as nossas redes sociais e ficar por dentro de todos os nossos eventos, acontecimentos e notícias que estão em destaque no mercado de TI. Marcos, boa tarde. Boa tarde a todos. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Bom, hoje todo mundo ouvindo bem, né? Ok, só confirma, por favor. Hoje o nosso webseminário vai ser sobre a gestão do conhecimento, né? E nós colocamos como um subtítulo Nova Realidade na Performance das Organizações. Tá? Eu vou passando aqui. Está funcionando. Okay. Eu dividi esse nosso bate-papo em três blocos. Né? No primeiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre a questão conceitual da gestão do conhecimento das organizações. Por que isso? Porque a gente tem que ter pelo menos algum conceito, né, sobre o que é gestão do conhecimento, porque existe tanta coisa sendo falada e, na grande maioria das vezes, ela está um pouco confusa, um pouco distorcida. E é importante tentar ter esse conceito mais perto possível do que é realmente a gestão do conhecimento, para que se consiga usufruir melhor. Né? Depois, nós vamos falar por que a organização precisa de uma gestão do conhecimento. Tá? É uma pergunta que precisa ser respondida, é uma pergunta que, antes de se começar a fazer qualquer coisa, a gente precisa entender isso. Por que a minha organização precisa de uma gestão do conhecimento? Por que eu vou investir nisso? Por que eu vou migrar a minha organização para esse ambiente? E no terceiro bloco, nós vamos falar um pouco por onde começar. Porque talvez seja uma das partes mais complicadas nas organizações, é isso. Por onde que eu começo a olhar ou a ter a gestão do conhecimento, ou a desenvolver a gestão do conhecimento? E no final vai ter um slide, algumas bibliotecas. Até tem bastante. É um material vasto, tem muita coisa escrita, mas é uma pena que a grande maioria está em inglês, não tem muita coisa em português. O que tem em português está muito ruim, está muito baixo, está muito rasteiro ainda. Mas é uma bibliografia que vale a pena quem tiver interesse, quem quiser se aprofundar mais, ou pelo menos se tornar mais seguro sobre essa metodologia, que é a gestão do conhecimento. Vale a pena dar uma olhada. Bom, vamos lá. O Peter Drucker, ele já há muito tempo, né, ele já vem falando que as organizações elas vão ter realmente ganho de produtividade que vai advir da melhoria na gestão do conhecimento. Que ele acabou cunhando o termo chamado trabalhador do conhecimento. Então, o Drucker já vem chamando atenção disso aí. Existe uma literatura que fala que o Brasil está cerca de 2 décadas atrasado em relação a países mais desenvolvidos em relação à gestão do conhecimento. É uma coisa difícil de medir, mas é uma informação. Ou seja, nós precisamos correr atrás ainda, e as organizações brasileiras precisam correr atrás e se organizar e se atentar para essa questão da gestão do conhecimento. Bom, o Nonaka, junto com o Tashio Ki, né, eles escreveram um livro chamado A Criação do Conhecimento nas Organizações, ou A Criação do Conhecimento Organizacional, uma tradução fica em torno disso aí. E tem um artigo do Nonaka, exclusivo, que ele chama Teoria Dinâmica da Criação do Conhecimento Organizacional. A base da gestão do conhecimento, ou seja, quando você fala em gestão do conhecimento, você está falando em algo em que você precisa criar. Não adianta você fazer uma gestão do conhecimento de uma coisa que você não criou.
Então, toda a tônica do Nonaka e do colega dele, né, o Tashioki, é baseado nisso, ou seja, como se cria esse conhecimento. Né? Então, dentro desse artigo, dentro da teoria dinâmica da criação do conhecimento organizacional, e ele está na bibliografia também, vem algumas premissas que a gente vai tentar explorar um pouco mais aqui. Uma das coisas que ele chama atenção é que a sociedade está mudando, né, para a sociedade do conhecimento. E essa mudança, ela, considerando as organizações, né, é o nosso foco aqui, ela afeta a questão da inovação. A inovação é outro assunto que as organizações têm muita atenção, quer desenvolver, precisa fazer, precisa correr atrás, mas a base, ou seja, a sociedade do conhecimento afeta. E como que a gente trata essa questão da inovação nas organizações, sejam elas inovações tecnológicas, inovações de produtos, ou principalmente, né, a inovação na estratégia organizacional, que é uma inovação que muita gente sequer trata isso. Ou seja, continua lidando com a gestão, com a estratégia organizacional do modo arcaico e imagina fazer inovação tecnológica de produto sem fazer essa inovação. Para o Nonaka, o mais importante é como as empresas criam conhecimentos. Então, assim, se ela criar um mau conhecimento, ou se ela criar um conhecimento que não servir para nada, não adianta ela ter uma boa gestão do conhecimento em cima disso. Então, o Nonaka, ele chama muita atenção para isso. Olha, como é que é criado esse conhecimento? E esse conhecimento, de novo, organizacional, nós estamos falando desse tipo de conhecimento, ele, para o Nonaka, para esse conceito, e para os outros autores, eles lidam com essa mesma tônica, tá? Que é criada através do diálogo contínuo entre o conhecimento explícito, aquele que é transmitido formalmente, ou seja, aquele que é transmitido através das documentações, aquelas informações que estão registradas de forma organizada, todo tipo de comunicação que a empresa tem, os processos, eu não sei nem se eu já falei disso, e o conhecimento tácito, que é aquele conhecimento que são das pessoas, tá? E que está muito ligado à ação, o compromisso e envolvimento dessas pessoas. Ou seja, esse conhecimento tácito, as organizações têm um vasto conhecimento tácito que ela não recupera, que ela não traz para dentro da gestão do conhecimento, que ela não traz para dentro da criação do conhecimento. E esse conhecimento acaba se perdendo. As pessoas saem da empresa, as pessoas às vezes até desanimam de participar do dia a dia das empresas. Por quê? Porque ela tem uma série de conhecimento, mas ela não participa, ela não está junto. E para o Nonaka e muitos outros autores, o conhecimento tácito é o maior conhecimento que as empresas têm. E que é o conhecimento que se perde. E essas ideias, né, essas ideias que acaba gerando conhecimento, elas são formadas aonde? Elas são formadas nas mentes das pessoas e na interação entre elas. E aí vem o termo de comunidade de interação. As organizações precisam ficar atentas, falar assim, eu tenho comunidade de interação dentro da minha organização, ou seja, as pessoas interagem aqui dentro, elas estão conversando entre si, elas trocam conhecimento, ou fica somente naquela visão do explícito, né? Eu só trato do conhecimento, eu só trato da informação que está explicitada. Bom, e no artigo do Nonaka, ele acaba dedicando um volume grande de informação ou de tratamento da questão da inovação. Porque a inovação é uma necessidade das organizações. Sem inovação, realmente, as organizações vão tender a se deteriorar e, em um dado momento, deixar de existir mesmo, se não inovar. E se o conhecimento, a criação do conhecimento e a gestão desse conhecimento
ele afeta a inovação, então ele tem alguns aspectos, que ele fala que o aspecto que sustenta a necessidade da organização criar conhecimento é a inovação, ou seja, a organização tem que criar conhecimento, ela cria conhecimento, ela faz gestão do conhecimento para que ela possa inovar. E que o Nonaka fala é que a inovação não pode ser explorada somente pelo processamento de informação ou solução de problema. Ou seja, o modelo atual das organizações é o quê? Ela tem uma informação, ela processa aquela informação e soluciona um problema. Mas aquilo ali, ninguém aprende com aquilo. Aquela informação é processada, a solução do problema é dada, mas não existe a transformação daquilo em conhecimento. Ou seja, a empresa não aprende com aquilo. Então, a inovação, de acordo com o Nonaka, que a organização deve ser um processo, né, em que a organização cria e define problemas e desenvolve novos conhecimentos para resolvê-los. Se você ficar resolvendo os problemas da mesma forma que você vem resolvendo, sempre que ele aparece, você não inova. Então você não aprende e, consequentemente, você não tem conhecimento para resolver esses problemas definitivamente. O problema vai continuar existindo, continuar reproduzindo aquele mesmo problema, e você não, na verdade, não inova. Ou seja, você não fala, agora eu trato isso de uma outra forma. E apesar da importância dessa questão do conhecimento na organização, pouca atenção nas organizações hoje é dada para a questão da criação do conhecimento. Tá? Então, e como que esse processo pode ser gerenciado. Então, essa parte toda aqui, ela foi destacada da questão da inovação, porque, ou seja, sem a criação do conhecimento, sem a gestão do conhecimento, vai ser muito difícil, é mais difícil para as empresas nas organizações, em relação à informação, fluxo de informação. O sistema processa e resolve problemas através de uma sequência de entrada e saída, né, e normalmente num processamento hierárquico da informação. Primeiro eu resolvo isso, depois eu resolvo aquilo. Né. Tem uma visão passiva estática, ou seja, você só reage ao que está explícito. Olha, se o processo para se resolver ou para se fazer aquela atividade é daquela forma vai ser feito até o final, sem questionamento e de forma que a empresa não muda com aquilo ali, ela não faz movimento de mudança. O conhecimento é considerado somente aquele que é dado à organização, ou seja, só aquilo que chega para a organização é que para ela é conhecimento. Ela não dá o próximo passo, que a gente vai ver agora. E não considera o conhecimento criado da organização. Ou seja, a organização não considera aquilo que ela aprende. O que ela aprendeu com aquilo? Como é que ela pode fazer diferente? Como é que ela pode oferecer um serviço diferente? Como é que ela pode oferecer um produto diferente? E, por fim, toda a organização hoje lida com ambiente de incerteza. Não existe ambiente de certeza hoje. Quem tiver nesse ambiente de certeza, garantir que ele está certo, que ele está não é verdade, e ele não deve simplesmente processar conhecimento, mas criá-lo, principalmente criar esse conhecimento. Bom, as definições de gestão do conhecimento. Existem algumas definições da gestão do conhecimento aqui, que ilustra bem o que a gente vem falando. O Gartner Group, por exemplo, ele entende que é uma disciplina que promove, com visão integrada, o gerenciamento e o compartilhamento de todo o ativo da informação possuído pela empresa. E esse ativo, segundo o Gartner, né, pode estar em bancos de dados, documentos, procedimentos, bem como em pessoas através de suas experiências e habilidades. Então, ou seja, todo esse englobamento, todo esse conjunto de informação que
que está em banco de dados, documento e procedimentos, e a empresa precisa tratar isso, precisa juntar isso de alguma forma para gerar o conhecimento, ou seja, e fazer a gestão desse conhecimento. O Tom Stewart, né, ele definiu que é a soma de tudo que as pessoas na companhia sabem e que podem oferecer vantagem competitiva. Ou seja, as organizações precisam ficar atentas à questão do que as pessoas sabem, se elas sabem, o que sabem, e como que isso pode trazer de benefício, principalmente como vantagem competitiva para a organização. O Edison, né, ele fala que o conhecimento é o conhecimento que pode ser convertido em valor. Isso é uma coisa que é real, ou seja, tudo aquilo que eu posso realmente transformar em valor, e esse valor que agrega alguma coisa, ou a minha gestão, ou a minha prestação de serviço, a minha produção de produto, o que for. O Prozac, né, ele fala que é o material intelectual que foi formalizado, capturado e alavancado para produzir um ativo de maior valor. Então, na realidade, o que o Prozac está dizendo aqui é que você tem todo o material intelectual, tem todo o material envolvido na vida da empresa, e que esse material, seja ele explícito, seja ele tácito, ele precisa ser formalizado, ele precisa ser capturado de alguma forma, né? E alavancado, ou transformado, ou entregue, ou disponibilizado, para que se consiga produzir um ativo de maior valor. Essas são algumas definições de gestão do conhecimento. São definições interessantes porque, se a gente observar bem, elas se complementam, apesar delas irem simplificando, e o Gartner acabou fazendo uma mais complexa, mas tudo aqui gira em torno do quê? Da necessidade da empresa enxergar como que esse material intelectual, que o Prozac usa bem, define bem o que são essas informações que estão dentro das organizações, como é que eu posso tratar, como é que eu posso trazer isso e transformar isso realmente em um conhecimento organizacional. Vamos lá. Por que a organização precisa de uma gestão do conhecimento? O que leva a eu responder essa pergunta? E aqui tem uma imagem que nós vamos dar uma explorada um pouco melhor, que ela trata de como que é um ambiente, tanto o macroambiente, ou seja, aquilo que está lá fora, de onde em contexto as organizações fazem parte, e como que foram acontecendo as fases dentro das organizações. Então, as zonas de transformação, ou seja, o macroambiente socioeconômico, até 1750 nós tivemos aí a Revolução Agrícola, quando basicamente vem a questão do arado, o arado pesado principalmente, em que os pequenos produtores conseguiram produzir mais, e a partir daí teve sobra, e a partir da sobra ele conseguiu entregar isso, o seu produto que sobrava, a sua subsistência, ele conseguiu comercializá-lo, mesmo através de troca, o que for. A partir de 1750 começa a Revolução Industrial, onde a criação, a máquina a vapor é o ponto principal, e em que a produção dos bens que a sociedade precisava sofreu uma ajuda através das máquinas, das invenções das máquinas, a evolução das máquinas, vamos falar de automação, né, em que elas conseguiam fazer. O tear é o principal elemento de pesquisa. E a partir de 1970 veio a Revolução da Informação.
Então, a partir de 1970, os computadores, as empresas começaram, e a sociedade de maneira geral, a sociedade do ambiente corporativo começou a ter acesso aos computadores, as informações começaram a serem tratadas com mais velocidade, em volumes maiores, e aí começou essa revolução da informação, né? Depois nós vamos ver no próximo slide aí que tem uma outra era, né? e que está tratando essa revolução da informação de uma outra, já num próximo passo, né? E as empresas, dentro do ambiente organizacional, né, a partir da década de 20, né, principalmente, se caracterizou pela era da produção em massa, né, em que a administração científica, a administração das relações humanas, né, Taylor, aqui era o então, ele começou foi a era em que a produção em massa era o que interessava, ou seja, quanto mais você produzia do mesmo item, melhor você tinha uma resposta para a organização e para a sociedade. A sociedade ainda não sentia necessidade, ou ela estava experimentando ter uma série de produtos que ela não tinha, que eram artesanais até então, e para as empresas era produzir em massa, para custo, a questão do custo, realmente, né? E a própria falta de diversidade de oferta que existia no mercado. Depois, na década de 50, veio a era da eficiência, em que se começava a documentar, né, a se administrar o que estava fazendo. Ou seja, você começava a entender como é que as coisas estavam sendo produzidas e como é que você controlava aquilo, né? Então, a administração burocrática nasce basicamente nessa época, né? E outros modelos tradicionais de administração. Isso nessa era em que vem consolidar o que a GM, que foi o grande modelo da empresa departamental, onde se criou, né, o Alfred Sloan, que foi o grande presidente da GM, que acabaram criando todo esse modelo que hoje nós utilizamos, que é departamentos, áreas, centros de custo. Então, foi nessa época. Depois, na década de 70, veio a era da qualidade. Apesar do Deming ter criado todo aquele conceito da qualidade, ainda na década de 50, mais ou menos no final dos anos 50, mas em 70, em que a era da qualidade, que a questão da qualidade alcança a sua maior importância, né? E aí começam a ter os modelos, começam a se criar novos modelos, que vem a administração japonesa, que é a primeira sociedade que entende bem essa questão da qualidade, apesar do Deming ser americano e não japonês, ou seja, a qualidade nasceu, todo aquele modelo da qualidade nasceu nos Estados Unidos e não no Japão, como muita gente às vezes pensa que é japonês, não é, mas foi o Japão que entendeu e absorveu aquilo primeiro. E na década de 90 vem a era da competitividade. Por que acaba acontecendo isso na década de 90? Porque as informações começam a andar com mais velocidade. Então, consequentemente, você começa a entender, começa a comparar mais o mercado, quem está oferecendo, o que está sendo, de que forma está sendo oferecido. Então, você compara um fornecedor com outro e você aí estabelece a competitividade, ou o auge da competitividade acontece aí. Em 2000, a partir de 2000, que é muito recente, né, tem muito pouco tempo, começam a vir o que se chama de modelos emergentes, que são as empresas virtuais. A gestão do conhecimento nasce e começa a ser falada e começa a ser
a ser ter mais atenção. Por enquanto, a gestão do conhecimento está muito lá no ambiente acadêmico. E as organizações começam a entender que ela precisa realmente tratar essa questão do conhecimento. Ou seja, ela tem muita informação, ela tem muito dado, ela tem muita coisa guardada, mas às vezes ela não conhece o que ela tem ali dentro. E mais vem os modelos biológicos, quânticos, isso aí acho que não vale a pena. O que é interessante chamar a atenção, principalmente nessa questão do ambiente organizacional, é que todas essas eras aí, vamos dizer assim, que é a produção em massa, a eficiência, a qualidade, a competitividade e, é claro, agora os modelos emergentes, eles continuam existindo hoje, eles continuam nas organizações, possivelmente eles não vão desaparecer, talvez a produção em massa, mas ela se transforma em outra coisa. Só que agora a visão, as organizações precisam ver esses modelos de gestão de uma forma completamente diferente. E para enxergar esses modelos de gestão de uma forma completamente, ou seja, a qualidade, como é que ela tem qualidade, como é que ela tem eficiência, como é que ela tem competitividade, através da gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento é o conhecimento que vai permitir que as organizações passem a utilizar esses modelos de gestão de uma forma completamente diferente. Para dar um exemplo, a economia de escala, por exemplo, altera para uma economia de valor agregado. Ou seja, eu não tenho mais produção em massa, em série, é uma coisa que tende a se modificar muito. Eu tendo a não produzir em série mais, nem produto, nem serviço, né? Que, na verdade, eu começo a gerar uma produção mais personalizada, né? E tenho que desenvolver uma capacidade de alterar o meu setup. Setup é um termo que é usado na indústria, que é quando você muda uma máquina para você produzir um outro item que é diferente do que você estava produzindo anteriormente. Então, até na era da produção em massa, e muitas organizações têm isso ainda, elas querem produzir o máximo possível daquele item que são iguais, para depois ela fazer uma modificação na máquina para produzir outro item que às vezes tem uma diferença, ou é cor, ou é tamanho, ou é forma, ou cor. Isso aí, as organizações precisam aumentar essa capacidade em alterar o setup de produzir ou entregar serviço. Na realidade, se a gente pensar bem, as empresas entregam, vamos falar de empresas de serviço, elas entregam serviço para um cliente que na outra camada entrega esse serviço para um outro cliente. E cada vez mais essa entrega está sendo exclusiva, particular. Ela está sendo personalizada. Então esses modelos de gestão, as organizações vão ter que repensar isso, como é que ela trata cada cliente de uma forma diferente, exclusiva, entrega particularmente. E só vai se conseguir fazer isso através da gestão do conhecimento, através da inovação, que a inovação só vai acontecer através da gestão do conhecimento, como a gente já falou atrás. Depois aqui, eu entendo que existem três grandes blocos porque as organizações precisam de uma gestão do conhecimento. O primeiro bloco é a própria gestão da empresa. Ou seja, como que ela faz a estratégia dela, como é que ela faz a inovação, como é que ela faz a gestão e como é que ela faz a governança. Isso aí, as empresas vão ter que rever tudo isso, vão ter que rever como que ela se reorganiza. Então, para isso, ela precisa de uma gestão do conhecimento. Ou seja, ela vai ter que aprender o que ela sabe, ela vai ter que saber o que ela sabe, para ela poder influenciar nessas 4 atividades primordiais para que uma empresa consiga sobreviver, consiga competir no mercado. O outro bloco é a competitividade, ou seja,
questão da competição do mercado, ela vai continuar existindo, ela não vai deixar de existir, não vai existir um mercado que não haja competição. E as competições vão ser cada vez mais rápidas, cada vez as empresas vão mudando a forma de existência dela, a forma de serviço e produto que ela faz em menor tempo. Antigamente, as empresas ficavam produzindo um serviço ou um produto durante muitos anos. Hoje não, hoje ela se modifica. E às vezes ela se transforma em outra empresa em pouco tempo. E continua valendo as 5 forças de Porter, para você analisar a vantagem competitiva. Ou seja, as empresas precisam prestar atenção nos novos entrantes, quem está entrando no mercado dela, com quem que estão as forças, se a força está com o fornecedor, se está com o comprador. Quando a gente fala de força, de quem que a empresa depende mais, quem tem o poder maior de barganha, se é o fornecedor, se é o comprador, se é ambos, né? Como é que ela vira esse jogo. Os produtos substitutos, o que o seu cliente pode comprar, seja serviço, ou seja produto, que substitua o que você está oferecendo, e a própria concorrência que já existe, que alguns vão desaparecendo, outros vão entrando. Então, esse bloco também responde à pergunta de por que a organização precisa de uma gestão do conhecimento. E o último bloco é a mudança de comportamento. Eu acho que é o principal, que é como era no século XX e como passa a ser visto no século XXI. Ou seja, a oferta passa a ser demanda, o cliente, na verdade, é que demanda o que ele quer, e não ele vai até você pelo que você está ofertando. Então, a sua capacidade de se adaptar e de estar preparado para a demanda do cliente, e que as demandas vão ser cada vez mais específicas, mais personalizadas, é que vai fazer com que a sua empresa tenha sucesso e continue existindo e continue se modificando. No século XX, o foco era no produto e no serviço. A gente fala produto, mas entende serviço. Ou seja, eu crio o produto, crio o serviço e levo para o meu cliente. Não, agora o foco é no cliente. O que o cliente está precisando? Que tipo de necessidade para o cliente? E às vezes essa necessidade nem o cliente próprio enxerga. Mas às vezes você vai criar um produto ou vai criar um serviço exclusivamente para aquele cliente. E às vezes foi você que identificou essa necessidade. O século XX era padronização, ou seja, tudo era padronizado. Você fazia da mesma forma, o mesmo produto, o mesmo serviço igual para todos os clientes. O século XXI é inovação, e nesse caso inova com o cliente. No século XX, o importante eram os ativos tangíveis. No século XXI, os intangíveis. É aquilo que você não pega, aquilo que você não tem condições até de contar e até de medir com precisão. Mas esse é que vai fazer a diferença. O século XX, a importância era o lucro. As empresas se mediam pelo lucro, quanto que ela lucrou. E no século XXI, o valor que ela tem no mercado para os seus clientes. Então, assim, há uma mudança substancial nessa questão. É uma mudança de paradigma difícil até. No século XX, era uma questão de diagnóstico e análise. Eu pegava uma situação, diagnosticava e analisava. E resolvia aquele problema. E no século XXI é a criatividade. Ou seja, eu tenho uma situação e as situações são diferentes por cliente ou por projeto, e o que vale ali é a minha capacidade de criatividade. E quanto mais criativo eu for, mais rápido eu respondo. No século XX, a força de trabalho que era o mote, era o que movia, era o que interessava. Ou seja, quanto mais braços eu tinha para trabalhar para a minha empresa, para entregar aquilo ali, era o que importava. E o século XXI muda para o capital intelectual. Eu preciso de uma força de trabalho que tenha inteligência. O trabalhador do conhecimento. No século XX é o Ibitda, que demonstrava como que a empresa ela é uma empresa importante para se investir ou não. E no século XXI é o valor ao cliente ao longo da vida. Ou seja, as empresas
estão começando a ser avaliadas, falar, olha, como que o cliente te valoriza? Ou seja, você tem longevidade diante do cliente, não adianta você ter um EBITDA muito bom, mas no próximo exercício, na próxima fase, você não tem mais cliente, você não tem mais valor perante o cliente. E uma visão interessante disso é uma comparação entre a Sony e a Apple. Comparando a diferença entre 1999 e 2011, a Sony valia 130 bilhões de dólares, em 2011 ela passou a valer 55 bilhões de dólares, ela perdeu o valor. E a Apple, que valia 10 bilhões de dólares, passou a valer em 2011 120 bilhões de dólares. Ou seja, há uma... E por que que a Apple passou a valer tanto e a Sony perdeu todo esse valor? Por quê? Porque o valor ao cliente ao longo da vida, ao longo desse período, para a Sony diminuiu, ou seja, o cliente passou a não ver valor na Sony e passou a ver valor na Apple. Isso aí é um exercício interessante, é uma visão interessante. Então são esses os 3 blocos principais que as empresas deveriam estar sempre atentas, ou seja, como é que eu estou fazendo a gestão, como é que eu estou atento à questão da vantagem competitiva, qual que é a minha vantagem competitiva, como é que eu lido com isso no mercado, e o comportamento. Eu tenho um comportamento do século XX, eu tenho um comportamento do século XXI. E por isso eu preciso da gestão do conhecimento. Por isso que eu preciso entender, eu preciso saber toda a informação que eu tenho e o que eu sei dessa informação. Para de repente eu quero ser uma Apple, não uma Sony. Né? Pode ser que no próximo quadrinho, daqui a um tempo, no próximo quadrinho, a Apple perca valor e outra empresa cresça de valor e assim vai. É a dança das cadeiras mesmo. Ainda, porque a organização precisa de uma gestão do conhecimento, eu falei que ia ter uma nova visão das eras, né? A era agrícola, industrial e a era da inteligência em rede, ou a inteligência conectada. Tem um autor que chama Don Tape Scott, ele trata bem disso, em que ele fala que nós estamos vivendo uma era de inteligência em rede, em que nós temos hoje conceitos de tecnologia, né, que trazem essa possibilidade dessa era de inteligência em rede ser realmente aplicado e aproveitado, que são esses blocos. O Cloud Computing, né, ou seja, cada vez mais as informações estão espalhadas e eu busco essas informações onde eu preciso. As redes sociais, que eu ainda, ou as empresas ainda, estão entendendo como que usar essas redes sociais, que valor que essas redes sociais têm. E os sistemas de colaboração. Como é que eu faço com que os meus clientes, os meus fornecedores, até os meus concorrentes e o mercado colaborem com o meu ambiente. Um exemplo interessante de sistema de colaboração é o crowdsourcing. O crowdsourcing ele tem por conceito que é a utilização da inteligência e os conceitos coletivos, né, que estão dentro e fora da empresa, para inovar. Um exemplo nosso, brasileiro, de Minas Gerais, sobre o uso do crowdsourcing, foi o Fiat Mio, da Fiat Automóveis. Se vocês jogarem na internet Fiat Mio, tem todo explicando o projeto. E ele foi todo construído com base no crowdsourcing, ou seja, milhares de pessoas pelo Brasil colaboraram com essa criação e que foi uma inovação. E o mais interessante do Fiat Mio, só abrindo parênteses, é que ele pegou esse projeto e disponibilizou, ou seja, tudo que está ali, todos os conceitos, a criação desse carro conceito, podem ser utilizados livremente por todas as montadoras, pela GM, pela Ford, sem pedir autorização sequer. Ou seja, passou a ser um conhecimento do mundo. Né? E isso, na verdade, acaba agregando valor para a Fiat. A Fiat se torna uma empresa valorizada pelo cliente. Por quê? Porque a capacidade dela de inovar e de criar coisa nova é grande. E nessa era de inteligência em rede,
tem que se pensar sempre em colaboração, transparência. Quando a gente fala de transparência, a gente fala assim, não é mais informação guardada, escondida, compartilhamento disso e o empoderamento. Esse empoderamento é o quê? Eu tenho que empoderar a minha empresa tem que se tornar poderosa através dessa era da inteligência conectada. Bom, por onde começar? Tem aqui alguns pontos que a gente vai explorar, que é importante. Então, vamos para o primeiro. Precisa distinguir claramente informação e conhecimento. Ou seja, e o Mashloop e o Dreschke, eles dizem que a informação é um fluxo de mensagem, enquanto o conhecimento é criado e organizado pelo fluxo de informação, ancorado no compromisso e crenças. O que é isso? Na verdade, as empresas hoje, elas têm um monte de informação. Os bancos de dados estão abarrotados de informação, de dados. E as empresas estão considerando que isso é o conhecimento. Não, isso não é o conhecimento. Isso são mensagens só. E o conhecimento é quando você pega essa informação e cria um fluxo para ela. Tá? Depois, envolver o capital intelectual tácito através de comunidade de interação. Né? Ou seja, envolver realmente o tácito, integrá-lo de verdade à criação do conhecimento. Depois, entender que a gestão do conhecimento é basicamente composta das seguintes ações. Eu tenho que criar o conhecimento, eu tenho que arrumar uma maneira de reter esse conhecimento e transferir esse conhecimento. Ou seja, quando a gente fala de transferir esse conhecimento, eu estou falando basicamente do que o Mashloop e o Dreschke falam, que é o fluxo da informação. Entender que uma organização do conhecimento precisa ser uma empresa que aprende, aí vem um conceito, um termo que a gente já ouviu falar muito, que é o Learning Organization, e ter gestão do conhecimento, né? É o Knowledge Management. Então, é preciso entender que a minha organização ela precisa ser uma empresa que aprende e ser uma empresa que tem a gestão do conhecimento, que faz a gestão do conhecimento. Transformar as pessoas nas organizações em trabalhadores do conhecimento. Né? O Drucker, mais uma vez, né? Ele diz que o trabalhador, né, olhando para frente, o trabalhador irá aplicar os seus recursos intelectuais, não suas capacidades físicas, no desempenho do seu trabalho, e que o trabalho produziria mais riqueza do que os dos trabalhadores manuais. Ou seja, se nós estamos na era do conhecimento, na economia do conhecimento, nós temos que trabalhar em transformar os trabalhadores em trabalhadores do conhecimento, não fazedores de coisa. Tem que ser pensadores. Tem que entender que o conhecimento pode ser comparado ao sistema vivo. O Davenport, o Prussack, de novo o Prussack aparece, que cresce e se modifica à medida que interage com o meio ambiente. Ou seja, a partir do momento que eu tenho um conhecimento, aquele conhecimento vai ser usado para gerar um outro conhecimento, para gerar outro conhecimento, e aí ele vai evoluindo. Enxergar a gestão do conhecimento como uma forma de tratar o futuro e não o passado e nem o presente. A capacidade a principal aplicação da gestão do conhecimento é o futuro. Inovação é futuro. Quando você inova, você está inovando o quê? Para fazer uma coisa nova, para entregar algo novo ali na frente. Então, a gestão do conhecimento tem que ser enxergada como uma forma de tratar o futuro. Não pode pegar o conhecimento para tratar o passado e nem o presente. Isso aí já está acontecendo, é onde está te levando a necessidade de olhar para a gestão do conhecimento, inovar, para você ter um futuro diferente. Bom, essa parte de trás eu chamei de uma questão conceitual, uma questão do que eu preciso conceitualmente prestar atenção. E vamos aqui numa questão prática. Que fala, tá bom, eu sei aquilo tudo conceitualmente, mas como é que eu aplico isso de uma forma prática na minha empresa? Aí eu vejo duas formas. Uma são os processos e a outra a tecnologia. Né? Os processos, entender e discutir os processos de negócios, os explícitos e os tácitos, porque as organizações têm a falha de olhar só os processos explícitos
ela não olha o que, que a empresa, como é que a empresa está trabalhando também tacitamente, porque que através desse processo é que você é capaz de criar o fluxo de informação para a criação e a gestão do conhecimento. Ou seja, a base são os processos e processos de negócio. Não estamos falando aqui de processos funcionais, de processos departamentais. Não estamos falando de processos cross, aqueles que cruzam a organização inteira. Então é preciso que, para começar a entender, começar a praticar, começar a trazer gestão de conhecimento para dentro das organizações, é entender processos, olhar para os processos e tecnologia. Aplicar, né, as tecnologias que capturam, gerenciam, disponibilizam, né, essas informações e usar ferramentas que são automatizáveis, que precisam automatizar essas ações e que permitam, principalmente, ao trabalhador do conhecimento entregar para ele tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia, nós estamos falando de tecnologia client e tecnologia server, ou seja, aquilo que o cliente, que o seu usuário está utilizando e aquilo que você utilizou para lá no seu data center, como armazenamento de dados, processamento de volume alto de dados. E então nós estamos falando disso. Nós estamos falando de uma tecnologia que você entrega para o trabalhador do conhecimento, que ele seja capaz de combinar as informações e a partir da combinação dessas informações ele ter o conhecimento que ele precisa, que é dinâmico, que é volátil, ou seja, aquele conhecimento tem uma duração de um período até que você tenha mais informações e que um novo conhecimento nasça. E que ele usa aquilo para tomar decisão. Ele não toma mais a decisão em cima de dados, ele toma a decisão em cima de uma combinação das informações que, consequentemente, leva a essa criação do conhecimento, e é um conhecimento personalizado. A TI, nesse caso aí, ela tem um papel fundamental, né? Ela detém hoje a capacidade e o expertise para entender e buscar essas tecnologias e oferecer isso aos trabalhadores do conhecimento, seja os trabalhadores de processo, que são as áreas, sejam as pessoas que vão combinar as informações e gerar o conhecimento. Bom, acabando, aqui era isso, eu nem falei disso no início, eu pensei nisso o tempo todo para falar e não falei. Essa apresentação não é uma apresentação técnica, mas é uma apresentação que dá uma visão da gestão do conhecimento para que a gente possa, a partir dali, oferecer, ajudar vocês a implementar isso aí. E daí a bibliografia vai ficar publicado, quem se interessar ou quiser pesquisar um pouco mais, está aí. Fernanda, tem perguntas, tem alguma coisa aí que a gente possa... Eu não sei o tempo exatamente, já está faltando aí uns 10 minutos, ou coisa parecida, né? Sim, Will, Marcos, até o momento a gente teve 3 perguntas, vamos na primeira aqui. Como a TI pode contribuir com a questão da gestão do conhecimento? Tá. Vamos falar dessa pergunta. A TI, ela hoje é o principal motor para a gestão do conhecimento nas organizações. Muito se fala do alinhamento da TI com o negócio. A TI precisa cada vez mais prestar atenção no papel dela desse alinhamento com o negócio. E ela que vai oferecer, vai trazer essas tecnologias, vai mudar, começar a oferecer aos trabalhadores do conhecimento a possibilidade deles poderem fazer o trabalho deles, ficar mais rico, ficar mais rápido, ter uma performance maior. Então, a TI tem que puxar essa responsabilidade para ela. Eu vejo sim. Então, eu entendo que a TI é a principal ferramenta dentro da empresa que vai realmente entregar, que vai fazer com que as empresas consigam fazer a gestão do conhecimento. Oi, Fernanda. Tem mais perguntas? Pô, tem 3, né? Só um minutinho. Como as empresas estão se estruturando para a gestão do conhecimento? Tá bom. Bom,
do que eu tenho, do que eu li, se vocês derem uma boa lida nesse material que eu estou passando, vocês vão falar que não estão. Tá? Vocês vão identificar que não estão. Por quê? Esses artigos, eles são, essa literatura, ela trata muito disso, da preocupação, da dificuldade das organizações tratar a gestão do conhecimento. E por que isso acontece muito? Porque hoje as empresas estão calcadas num modelo muito hierárquico. Quando eu falo modelo hierárquico, não é aquele modelo de estrutura, de chefia, não. É um modelo hierárquico da informação. Ou seja, a informação ainda hoje nas organizações, ela é de cima para baixo. E esse fluxo está se alterando e nascendo, as informações estão nascendo na base, as organizações precisam começar a enxergar a base, é o tácito que a gente falou muito, e para trazer isso aí para ela aprender o que está acontecendo, entender o que ela pode trazer, o que ela pode gerar de conhecimento, se ela inverter esse modelo hierarquizado que existe hoje. Então, por isso que eu acredito que as organizações estão com muita dificuldade de implementar adequadamente a gestão do conhecimento. Elas esperam vir a informação de cima para baixo e simplesmente executam aquelas informações que estão vindo. E isso aí as organizações precisam alterar. Ok, mais uma aqui. E como a Campelo pode contribuir, o Marcos, com a gestão do conhecimento? Hoje, a Campelo pode contribuir muito. E é claro que nós estamos falando de um modelo em que as empresas precisam começar a tratar, hoje, principalmente com a questão da captura, do gerenciamento e do acesso aos fluxos das informações. Hoje a Campelo tem um know-how muito forte, muito grande com a tecnologia de outsourcing de impressão, que os equipamentos eles estão se tornando e estão cada vez mais sofisticados no quesito de entrega dessas características de capturar, gerenciar e acessar esses fluxos de informação. Principalmente a integração com outros sistemas, que não dá para fazer só com aquilo ali, mas com outros sistemas através de embeddeds, através de aplicativos desenvolvidos exclusivamente para cada modelo, para cada fluxo de informação que a empresa tem, e que essas aplicações são embarcadas, são colocadas nesses equipamentos, e por consequência ela começa a entregar essas informações que se integram com outras informações, e aí você começa a criar esse fluxo. Então a Campelo, ela está se tornando, e vai se tornar, e é cada vez mais, uma parceira importante para ajudar as empresas na exploração e entendimento de como criar esse fluxo dos processos de negócio utilizando essas tecnologias que hoje estão disponíveis e já estão aplicáveis. Então, eu acredito hoje que a Campelo tem toda a condição, tem toda a competência para ajudar, para contribuir nessa reviravolta que as empresas vão dar em direção à gestão do conhecimento. Ótimo. Mais alguma pergunta? Não? Ok. Marcos, obrigada pela participação, viu? Pela palestra. Em nome da Campelo também agradeço a participação de todos vocês. Lembrando que todos os meses a gente tem um webseminário com algum tema em destaque. E em breve vocês receberão mais um convite. A gente conta com a participação de todos vocês. Obrigada novamente, tá, Marcos? Tá, obrigado a vocês todos. Boa noite. Boa noite.